Bem-vindos ao jornal. O governo de Cabo Delgado encerrou a mina de ouro de Moanja, no distrito de Ancoabe, onde domingo passado morreram 4 pessoas na sequência de desabamento de terra. Para além do risco de vida, foi levantado o argumento de se tratar de uma área protegida e mesmo com a interdição, garimpeiros não param de trabalhar. A mina de Moanja, em Ancoabe, está localizada numa área de conservação, depois do incidente de domingo passado, que resultou na morte de 4 pessoas confirmadas pelas autoridades. O governo mandou encerrar a mina. Eles cavam 10 metros, sem segurança nenhuma. E para além do perigo das pessoas morrerem, mas também, como eu disse, trata-se de uma área de conservação. Nós não podemos continuar a praticar aquela atividade lá dentro. Em princípio já devia estar encerrado, razão pela qual, como eu disse, colocamos a polícia lá, está todo momento, portanto, a desencorajar aqueles jovens para poderem sair e nós encerrar. Entretanto, as autoridades estão com dificuldades para introduzir as máquinas para tapar as escavações feitas pelos garimpeiros, os quais continuam com a atividade apesar do perigo. Para nós, a mina está encerrada. O que está a acontecer é a insistência dos garimpeiros em voltar ao local. Portanto, há insistência. Para nós está encerrada. A dificuldade que nós temos agora é transportar um equipamento para ir tapar, portanto, os buracos que lá existem. Porque praticamente não tem estrada. Não tem estrada, não é fácil chegar lá. E nós levamos quase cerca de 2 horas e meia, 3 horas de tempo para fazer 25 quilômetros para chegar ao local. E tem muitos riachos, não é possível transportar o equipamento para fazer aquele trabalho. O que nós estamos a apostar é o uso da polícia para desencorajar de vez. Dos 4 óbitos, apenas foram removidos 2 corpos que eram de jovens provenientes dos distritos de Namatil, na província de Nampula, e Coamba, em Niassa, regiões vizinhas de Cabo Delgado. Com vista a desencorajar esta prática, a PRM tem feito a recolha de vários instrumentos, desde picaretas, katanas, outros instrumentos contundentes que têm sido usados na prospecção deste minério. Refira-se que, para além de ouro, o distrito de Ancoabe dispõe de grafite, granada e outras pedras de grande valor. As equipas de busca em Ambana ainda não encontraram pescadores desaparecidos na cidade de Machixe. Para a família, à medida que o tempo passa, acabam-se as esperanças de encontrar os seus parentes com vida. O desaparecimento de uma família de pescadores chocou a comunidade de Mongue, na cidade de Machixe. Aliás, logo após o sucedido, pescadores mobilizaram-se para localizar as vítimas, até que no final da tarde de ontem, um deles foi encontrado já sem vida nestes mangais. Testemunhas contam que a família de pescadores estava nesta canoa quando o filho de 9 anos caiu e começou a afogar-se. Eles saíram daqui antes mesmo do mau tempo começar. Foram surpreendidos por ondas gigantes que encheram a canoa de água. A criança caiu e começou a afogar-se. A mãe foi para tentar ajudar, mas também afogou-se. O pai quis ajudar os dois, entrou e também afogou-se. Durante todo o dia desta quarta-feira, pescadores desdobravam-se em várias equipes em busca dos náufragos, mas toda a esperança de encontrá-los vivos foi-se quando encontraram um deles já sem vida. Mas mesmo assim, estamos à procura para ver se encontramos estas pessoas. Já não temos esperança de encontrá-las com vida, uma vez que a mãe já está morta, mas mobilizamos pessoas de todos os sítios que é para nos ajudarem. Devido às correntes marítimas causadas pelos ventos fortes, os pescadores acreditam que as vítimas tenham sido arrastadas mais para o norte da província de Inhambane, sendo que pescadores de outros distritos já foram acionados para ajudarem nas buscas. O Presidente da República, Filipe Nyusi, voltou a criticar a Renamo pelos ataques e apelou ao partido a recorrer a regras instituídas para chegar ao poder e não usar a força.
O apelo foi lançado nesta terça-feira no posto administrativo de Morraça, distrito de Caia, em Sofala, neste comício popular realizado no fim da tarde. Para News, não fazem sentido os ataques armados da Renamo para chegar ao poder, tendo em conta que as leis para se chegar ao poder estão claras. Esta paz que pede, quando a gente diz, mas qual é o problema? Eu ganhei em Caia, então eu ganhei em Caia. Então, se você ganhou em Caia, por que vai matar pessoas em Caia? Por que vai matar pessoas em Maringue? Vamos trabalhar. Não é isso que combinamos. Combinamos, depois do jogo, quem ganhou o jogo é quem fica campeão. Então agora vamos trabalhar consigo também para representar este Moçambique. Não é para ir matar pessoas lá onde nós ganhamos, para nós podermos governar lá. Se o povo daquela região queria que fosse e não foi aquele. O povo está ali e quer melhorar a vida. Não é para vitimar nem sacrificar este povo. Este povo quer estrada, quer boa casa, quer medicamento, quer comida. Porque tem que produzir a comida, com essa dificuldade seca, quer comida. Este povo deve ser deixado livre porque tem direito à vida e para produzir. Por isso, este pedido de paz, vocês sabem a quem estão a dizer. Vocês sabem por que estão a dizer. Porque ninguém pode matar outra pessoa para ficar no poder. Não vai animar. Como é que você vai se sentir? Matou pessoas, depois você é chamado presidente. Como é possível? O presidente da República apontou como exemplo de uma convivência política sã a cidade da Beira, que neste momento está a ser dirigido pelo Movimento Democrático de Moçambique. Eu e o meu partido não conseguiu na totalidade ganhar aqui na província de Sofala, ali na Assembleia. Deixamos aqueles que ganharam, estão a ficar lá, não estamos a fazer confusão. A próxima vez estamos a organizar muito bem e convosco todo para ver se ganhamos. Não é preciso confusão nem andar na pancadaria, bater pessoas, porque ali quando a Assembleia reúne o presidente do município da Beira, não é do meu partido. Mas quando está lá, cumprimentamos, é irmão, vamos trabalhar para desenvolver a cidade da Beira, a província de Sofala, para desenvolver Moçambique. Isto é que é a maneira de viver dos moçambicanos patriotas. News terminou garantindo à população que, mesmo perante os ataques armados da Renamo, continuará firme na busca da paz, recorrendo ao diálogo. A defesa impulsou hoje Raul Dick, antigo oficial da Renamo, ao cargo de vice-chefe de Estado-Maior-General. Atanásio Ntumuke impulsou também outros quadros da Força de Defesa e apelou aos promovidos a combater a instabilidade militar. Raul Dick veio a partir desta quarta-feira auxiliar Graça Chongo na liderança do órgão responsável pelas operações militares das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O antigo guerrilheiro da Renamo é o mesmo que a 14 de março passado foi afastado do cargo de comandante da Força Aérea por decisão do Presidente da República, Filipe Nyusi. No novo cargo, Dick substitui Olímpio Cambona, outro homem oriundo da Renamo, exonerado do cargo em julho passado. O ministro da Defesa impulsou ainda esta quarta-feira Ramiro Tulsidas ao cargo de inspetor das FADM, Mateus Mitama e Ludwig Cardoso, para dirigirem os departamentos de informação e de comunicação das FADM, e Cristóvão Chumi a patente de brigadeiro. O apelo de Atanásio Ntumuke aos empossados foi de combater aos que promovem a instabilidade. Exortamos aos oficiais generais ora promovidos para maior vigilância, incremento de capacidade de controle de cada metro quadrado do nosso território, garantindo a circulação normal de cidadãos e bens, combatendo energicamente os promotores da instabilidade. O ministro da Defesa disse também que as forças de defesa e segurança não vão recuar dos locais onde ocorrem ataques armados. As forças de defesa e segurança não dependerão de petições ou recados para a sua retirada das posições e locais onde ocorrem ataques, porque estão no cumprimento das tarefas consagradas na Constituição da República. Lembre-se que o líder da Renamo diz que a condição para a cessação dos ataques armados é o afastamento das forças de defesa e segurança da Serra de Gorongosa, onde acredita-se que esteja Afonso de Lacama.
Organizações da sociedade civil estão a organizar uma manifestação para este sábado em Maputo para repudiar a tensão política, o custo de vida e as dívidas contraídas pelo Estado. As organizações garantem que está tudo preparado e que o município já foi comunicado. Denominada Marcha Popular pela Paz, o povo já não aguenta, o manifesto conta com rostos conhecidos na praça. A marcha, que se espera tenha uma grande adesão, inicia às 7 horas deste sábado na estátua Eduardo Mondlane e irá desaguar na Praça da Independência. Vamos todos dizer basta. Stop guerra, stop fome, exigimos paz, não há governo sem povo, não privatizem a paz. Diálogo é tolerância, Moçambique em paz. Paz não é monopólio de ninguém. Enquanto se apertam as mãos e rasgam sorrisos no Hotel Avenida, nos distritos, as suas lideranças produzem discursos de ódio e as suas forças enterram a juventude. Alice Mabota, presidente da Liga dos Direitos Humanos, diz que é hora das pessoas perderem o medo e juntarem-se à causa. Os chapeiros, os transportadores, todos os cidadãos, os vendedores devem parar tudo e irmos à marcha. Hoje parece que as coisas estão bem, porque estamos nas cidades, mas quando começar a tocar muito bem alto no nosso bolso, no nosso sangue, vamos sentir que é necessário alguém levantar-se. O quilo do açúcar em Tete está a 85 meticais. Isto deve-se à guerra, deve-se às dívidas. Esta sexta-feira, os organizadores vão instruir um grupo de jovens para servir de cordão de proteção dos manifestantes contra infiltrados. A sociedade civil defende que todos os manifestantes devem portar seus telemóveis para poder filmar qualquer situação anómala durante a manifestação, que se pretende seja pacífica. Arrancou hoje na cidade de Beira a fase final do 9º Festival Nacional da Cultura, cuja abertura foi orientada pelo chefe de Estado, onde a tónica dominante das mensagens transmitidas artisticamente pelos participantes foi a necessidade de uma paz urgente. A cidade da Beira parou literalmente no princípio da tarde desta quarta-feira para dar lugar ao início das festividades do 9º Festival Nacional de Cultura, onde os artistas com recurso em encenações indicaram claramente que a paz deve ser o denominador comum no seio dos moçambicanos. A mega festa cultural foi marcada por uma brilhante coreografia que retratou a história de Moçambique desde o tempo da entrada dos mercadores árabes até a chegada dos portugueses e depois a luta de libertação nacional que culminou com a independência nacional assinalada a 25 de junho de 1975. Foi uma cerimônia bastante contagiante que emocionou o chefe do Estado, que de pé aplaudiu os artistas. Os membros do governo central presentes no evento, deputados da Assembleia da República, o presidente do município da Beira e dirigentes políticos também ficaram emocionados e vibraram com a invejável coreografia que, para além de exibir a nossa história, foi buscar as identidades culturais de diversas regiões exibidas pelas 11 delegações presentes no evento. Os líderes religiosos convidados para as orações de abertura da cerimônia centraram igualmente as suas mensagens em torno da paz. Aqui nós estamos como um povo vindo de várias províncias. São grandes adversidades, mas nós somos unidos como uma só nação. A nossa oração é que Deus venha dar-nos a paz, uma paz que vai continuar no coração dos moçambicanos. Faça-nos instrumentos da paz. Onde houver ódio, permita-nos criar o amor. Onde houver ofensa, permita-nos procurar o perdão. Onde houver discórdia, permita-nos criar a união. Seja este festival uma contribuição à construção de uma sociedade tolerante, unida e pacífica, que possa prosperar, pautando-se pela verdade, convívio e reconciliação.
Ainda em torno do Festival de Cultura, o chefe do Estado inaugurou este mural e esteve presente na Casa dos Bicos, onde estão representadas todas as províncias por a parte da gastronomia. Refira-se que o 9º Festival Nacional de Cultura, que hoje arrancou, termina no próximo domingo e conta com cerca de 3.000 participantes de todas as províncias do país, sendo 1.500 da província de Sofala. O presidente Nyusi, que precedeu a abertura do 9º Festival Nacional da Cultura, quer que o mesmo sirva de troca de saberes e inspiração para o desenvolvimento de competências dos moçambicanos e, sobretudo, um catalisador do alcance da paz. O chefe do Estado fez estes pronunciamentos no princípio da tarde desta quarta-feira na cidade da Beira, durante a abertura da fase final do 9º Festival Nacional de Cultura, por ele orientado. O 9º Festival Nacional da Cultura tem lugar numa altura em que a nação moçambicana, os moçambicanos, vivem momentos conturbados pela ação desestabilizadora movida pela Renamo, que interfere negativamente no normal desenvolvimento do nosso país. Como fizeram no passado recente, os artistas mostram o quanto as artes constituem a arma poderosa de denúncia e repulsa das atrocidades e dos atos contrários ao projeto coletivo de promoção do bem-estar e fortalecimento da nossa pátria. Nyusi acredita que a cultura foi e sempre será uma força motriz para a união de um país. Deve ser um momento de formação e de consolidação de novos talentos. Um fator de desenvolvimento e consolidação da nossa pátria moçambicana. Uma fonte de aprendizagens, de pesquisa científica, reinterpretação da história das artes, cultura, do desenvolvimento do nosso país. Este festival deve se transformar num instrumento de incremento da nossa contribuição à civilização da humanidade. Estimados artistas, estão de parabéns todos vocês. Estão de parabéns por nos lembrar que tudo que pretende... Estão de parabéns por nos lembrarem que tudo o que pretende contradizer a nossa unidade, a nossa cultura e a nossa vontade de viver como um só povo, uma nação só, não passa de água debaixo da ponte que passa e raramente volta. O chefe do Estado terminou afirmando que o 9º Festival é um estímulo para o governo prosseguir com esforços com vista a solidificar a unidade nacional e do aprimoramento da convivência democrática. Aqueles que são contrários à nossa união o fazem porque estão cientes de que foi através da unidade nacional que vencemos os maiores desafios da nossa história. Por isso, convidamos os artistas e todos os intervenientes na cultura para que potenciem o seu saber e experiência para a mobilização e a consciencialização de todos os nossos compatriotas. Façamos da nossa diversidade cultural uma força e riqueza a participar na mobilização dos nossos compatriotas ao amor ao trabalho, no amor ao próximo e à solidariedade. Comentadoras do programa Opinião Feminino analisam a visita do Presidente da República à província de Sofala, falam ainda sobre o diálogo político e também criticam a gestão da Transmarítima pela insensibilidade em resolver os problemas da travessia Maputo-Catembe. Me preocupa a negligência, que é uma atitude recorrente que está a acontecer. Já se perderam vidas aqui nesta travessia e enfim, o estado obsoleto daqueles dois barcos também já foi denunciado pelas próprias populações e sempre aparece a Transmarítima a levar a coisa de ânimo leve, é por causa de muito vento ou porque o vento ontem foi forte e porque está agora variado. Eu acho que o sentimento que isto deixa é que, a nível da administração pública, temos que ser muito mais rigorosos
com a prestação de serviços. Isso daria lugar a exonerações, até porque essas situações, como disse muito bem, são bastante recorrentes. E responsabilização que é bom nada. E isso demonstra, mais uma vez, a fragilidade do nosso sistema de procurement. Eu gostaria de levantar aqui uma pergunta. Onde é que estão os 2 batalhões? Por exemplo, a Suécia, na década de 90, antes da construção da ponte sobre o Rio Zambeze, tínhamos ali 2 batalhões que faziam a travessia. E eram batalhões novos. Onde é que estão esses batalhões? Por exemplo, esses batalhões não poderiam servir para apoiar a travessia de Maputo para Catembe e vice-versa? É preciso abandonar um pouco esse discurso. Tem que parar de matar, tem que não sei o quê, porque, como foi dito, as forças governamentais também fazem das suas. E, obviamente, que as pessoas que em algum momento testemunharam situações em que as forças governamentais cometeram atrocidades não vão falar porque não lhes será permitido dizer alguma coisa ali. Então, penso que enquanto reconhecemos que há problemas que vêm, que estão a vir por causa da ação da RENAM e da ação do próprio governo, penso que temos que ter cautela nas respostas que dá, sobretudo porque o presidente representa, é uma figura de unidade. É preciso ver-se o contexto. A linguagem que o chefe de Estado tem em Caia, em Marromeu, ontem, não é que tem na cidade de Maputo. Já esteve aqui na cidade de Maputo, não falou dessa maneira. Mas nós também temos que, naquilo que é possível dizer que está sendo feito, que vai ao encontro daquilo que é o que se vê no campo, tem que ser. O problema de Moçambique neste momento, para além da questão da revisão pontual, que é um fator muito importante, não podemos esquecer que é o problema econômico. Parece que nós estamos a esquecer, mesmo nos nossos discursos, estamos a esquecer de falar sobre a situação econômica do país. Nós ainda estamos à espera de uma resolução. Programa para acompanhar na íntegra hoje às 23 horas na STV Notícias. A investigação, o ministro das Finanças da África do Sul gera abalos na economia. É um assunto para desenvolver no próximo bloco. Até já. De 24 a 28 de agosto, nas cidades da Beira e Tondo, o 9º Festival Nacional da Cultura. Diversas manifestações culturais irão corporizar o certame, desde a gastronomia, cinema, artesanato e muito mais. 9º Festival Nacional da Cultura, celebrando a diversidade cultural pela consolidação da paz e desenvolvimento. Apoio. Todos juntos somos mais. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Revisão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. Como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a RENAM está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Todas as questões ligadas à qualidade e quantidade de produtos e serviços convergem num só programa. Hora do Consumidor.
Cordiais saudações, estimados telespectadores. Ora viva, muito boa noite. Todas as terças e quintas, a partir das 18 horas, na STV Notícias, os consumidores cruzam preocupações junto de especialistas na área. Eu pedi 5 quilos de feijão. Tinha uma balança. Eram 4,5. Deixa o cobrador é a mesma coisa. Nossa missão é transportar o povo. Não anda bem, mas o que falta, o pior serve. Quando chega no hospital, por exemplo... Nós temos que pedir fatura. Tem que informar onde é que adquiriu para eles fazer um trabalho. Não é uma prática recomendável. E responsabilizar o mentor. Ninguém nasceu a escrever. Traz benefício para o público. Fazer nada. Para mais uma hora de consumidor. Existe inclusivamente um problema porque actualmente transplantes de órgãos e tecidos humanos é o tema do programa Debate da Nação desta semana. O que é o transplante? Portanto, o uso de órgãos, tecidos e células humanas a partir de dadores vivos ou falecidos com fins terapêuticos. O transplante é, sem dúvida, a melhor modalidade terapêutica. Quem é que faz a certificação da morte? Ponto número 1. Quem é a entidade que imita essas regras? É o Ministério da Saúde? É a Ordem dos Médicos? Quarta condição é não haver compra e venda de órgãos. Por que é que excluíram? Por que é que estão a remeter para a legislação específica? Nós estamos preparados não só tecnicamente, como também ao nível material ou financeiro. A prática deve ser moralmente motivada. É uma faca de 2 gumes. Quando há um órgão danificado, ou reparamos ou substituímos. Não perca, esta quinta-feira, aqui na STV Notícias.
De volta à informação no Jornal da Noite e agora vamos a Manica, onde uma mulher violentou o seu marido até a morte no bairro Francisco Manhanga, na vila de Gondola. A agressão teria iniciado com uma discussão entre o casal. A aquisição de um rancho incompleto custou a morte de Pita Tonge. É que por volta das 19 horas de sábado, depois de um dia de batalha, a vítima fez-se a casa com alguns quilos de peixe. Sua esposa, inconformada, alegando que faltava óleo alimentar para completar a refeição, partiu para a violência e, com recurso a um pau, desferiu golpes fatais no seu marido. O meu irmão foi fazer o buscado. Depois de fazer o buscado, quando vinha para casa, passou a comprar caril e chega em casa. A esposa perguntou, trouxe caril? Sim. Onde está óleo e tomate? Ele disse que não conseguia comprar porque já era tarde. Ia passar a comprar, no dia seguinte ia se comprar essas coisas. E quando a esposa pegou um pau, começou a lhe bater até a morte. A indiciada conta como tudo aconteceu e diz que a violência foi resultado de desentendimento entre os dois e que não havia qualquer intenção de matá-lo. Agora no peixe, agora no peixe. Trouxe peixe e perguntei onde estava óleo para preparar a refeição. E ele disse eu devia ter comprado porque tinha ido namorar. Respondi que tinha ido no falecimento e não estava a namorar. Foi daí que iniciamos a discussão. Ele bateu-me e também bati-lhe com um pau na cabeça. E porque não há crise que resista à criminalidade, a indiciada já está a contas com a polícia. Nós registrávamos ao nível do distrito de Gondola um homicídio voluntário qualificado que indicia uma nacional. A mesma, durante a discussão com seu falecido esposo, que por sinal é a vítima, recorreu a um pau e golpeou a vítima, neste caso de forma fatal. Acabamos tomando conhecimento. Neste momento a indiciada já se encontra numa situação de detenção. O caso está a seguir os trâmites legais. Em menos de uma semana, este é o segundo caso na província de Manica. O Estado moçambicano perdeu 5 bilhões de dólares entre 2012 a 2014, valores que teriam sido desviados para atos de corrupção. Estes dados estão contidos no relatório do Centro de Integridade Pública, foi divulgado a um grupo de estudantes em Climane. O Centro de Integridade Pública aponta que a corrupção atingiu vários setores, com destaque para as alfândegas e combustíveis. A situação prejudicou sobremaneira o Estado moçambicano, que perdeu valores entre 4,8 a 5 bilhões de dólares nos últimos 12 anos. Em termos de números, neste período de 2002 a 2014, o Estado perdeu entre 4,8 a 5 bilhões de dólares, que foi dinheiro desviado para atos de corrupção em vários setores, desde as alfândegas até aos setores dos combustíveis. Portanto, são setores que se envolveram muito nestes atos e isto, portanto, trouxe dificuldades para o país em termos econômicos, em termos financeiros, e é isto que hoje estamos a passar neste país, é um pouco consequência também desses atos. O relatório do CIP sobre atos de corrupção recomenda algumas medidas para reduzir o cenário. Portanto, medidas de caráter legislativo nós já temos suficientes. Recentemente foram aprovadas várias leis do pacote anticorrupção, mas é preciso passar à prática. É necessário que o Ministério Público, portanto, não só detenha e os tribunais condenem os criminosos, mas é necessário também que os ativos desviados, portanto, sejam recuperados. Eu penso que este é o grande desafio de Moçambique. Se nós formos a verificar, no primeiro semestre deste ano, naquilo que são as informações do Gabinete Central de Combate à Corrupção, já foram desviados 80 milhões de meticais, mas só foram recuperados 14. Portanto, o nível de recuperação é bastante baixo. Então, temos que criar medidas na nossa legislação no sentido de privilegiar-se também esta componente de recuperação dos ativos desviados. O Centro de Integridade Pública critica a forma de atuação do setor da justiça no país para esclarecer os casos de corrupção, sobretudo ligado às altas figuras do partido no poder. Milhares de 120 igrejas juntaram-se hoje em Maputo para orar pela paz. O grupo repudia a guerra e ora pelo fim das calamidades naturais e outros males. Canções de apelo à estabilidade caracterizaram o lançamento de uma corrente de oração pela paz. Este grupo de mulheres quer o fim dos ataques armados e das calamidades naturais. Estes e outros males não arrolados tiram
queremos a paz e o sossego. Nós, mulheres religiosas, achamos e sentimos que cada um de nós tem o dever de contribuir para a restauração desta paz. Coube ao bispo da Igreja Anglicana apresentar uma mensagem bíblica e apelou na ocasião aos decisores políticos a chegarem a um consenso sobre a paz. Aqueles que têm poder de tomar decisões, que façam essas decisões o mais urgente possível, para que possamos ter a paz. Porque sem a paz, os nossos lares tornam-se infernos. As nossas estradas, o nosso país torna-se um inferno. O grupo de mulheres pertence à Associação de Mulheres Religiosas e diz que vai continuar em orações em todo o país até o restabelecimento da paz. O regulamento da produção, uso e venda de saco plástico entrou em vigor há 6 meses, mas ainda há pessoas que não estão acostumadas a pagar pelo plástico. O governo está no terreno a fazer a primeira fase de fiscalização, cujos resultados são divulgados até outubro deste ano. Já me organizo para isso, eu ando com meu plástico. Há 6 meses é assim. Quando Dona Fernanda vai às compras, leva o seu saco plástico. É que desde o dia 5 de fevereiro está em vigor o regulamento que, para além de proibir a distribuição gratuita de saco plástico em estabelecimentos comerciais e a produção, importação e comercialização de plástico descartável, exige que os comerciantes indiquem o preço do saco plástico em separação ao preço dos produtos. A medida ainda não foi bem recebida pelos consumidores que reclamam o preço que é cobrado. Por exemplo, para quem não tem condições é um pouco difícil. E qual é que seria o preço ideal? Não vender em plástico, seria melhor. Por outro lado, há quem perceba a importância de reutilizar o plástico em prol da proteção do meio ambiente e criou formas alternativas. Prefiro levar sempre de casa. Assim é de ir guardar, no dia que eu for a vir comprar coisas, de novo terei que levar os mesmos plásticos para aqui. Comerciantes dizem que ainda são poucas as pessoas que vão às compras com os seus plásticos. Que vem de casa não são muitas pessoas, são poucas pessoas, sim. Os produtores e vendedores de saco plástico que violarem o regulamento poderão ser sujeitos a multas que variam de 25 a 80 salários mínimos e apreensão do saco plástico. A fiscalização do cumprimento do regulamento é feita pelo Ministério do Ambiente, através da Agência Nacional de Qualidade Ambiental e o Ministério da Indústria e Comércio, pela Inspeção Nacional de Atividades Econômicas. Sem avançar dados numéricos, as instituições avançam que já há mudança de comportamento. Nota-se alguma percepção por parte dos utilizadores do saco plástico sobre a importância da utilização e reutilização e não o descarte do saco. O plástico prejudica a saúde e o ambiente. O seu processo de decomposição chega a levar mais de 400 anos. Quando vira lixo, entope valas de drenagem, tornando-se uma das maiores causas das inundações nas cidades. Subiu para mais de 120 o número de vítimas mortais no sismo que abalou a Itália esta madrugada. Centenas de pessoas continuam desaparecidas nos escombros e a Proteção Civil italiana já pediu ajuda. Até o começo da noite desta quarta-feira, mais de 120 pessoas estão dadas como mortas na sequência de um sismo de 6,2 na escala de Richter, que se fez sentir na Itália durante a madrugada de terça-feira, noticia a imprensa italiana. Centenas de pessoas continuam desaparecidas nos escombros e a Proteção Civil italiana já pediu ajuda com material entre serras e tesouras para cortar barras de ferro. Até o início da tarde já se registraram cerca de 160 réplicas do terremoto no centro de Itália, cujo epicentro foi na província de Rieti. A maior parte das vítimas era habitante de regiões como a Matrice, Accumoli, Pescara del Tronto e Arcatra del Tronto, também no centro de Itália. Um comunicado do Instituto de Geofísica de Itália indica que até às 13 horas de Maputo, foram sentidos 59 movimentos sísmicos de magnitude entre 3.0 e 4.0 na parte central dos Montes Apeninos, 5 entre 4.0 e 5.0 graus. O terremoto afetou também as regiões de Perugia, Ascoli, Ticino
L'Aquila e Terano, a cerca de 130 km a nordeste de Roma. As localidades mais próximas do epicentro foram Accumoli, Amatrice e Arcatra del Tronto, adiantando que o sismo mais forte após o de 6.2 ocorreu às 4 horas e 30 minutos locais na zona de Nórcia, em Perugia, e teve uma magnitude de 5,4 graus. A área, que sofreu no passado outros terremotos de forte intensidade, localiza-se num ponto de alta perigosidade sísmica que ocorre ao longo do eixo da Cordilheira dos Apeninos. Além dos quase 120 mortos, segundo a Proteção Civil italiana, ficaram destruídas dezenas de edifícios e numerosas pessoas estarão presas nos escombros. O ministro das Finanças sul-africano recusa convocação para comparecer a uma unidade da polícia especializada no combate ao crime organizado. A situação já afeta os mercados da África do Sul, com o rand a ser cotado em baixa em relação ao dólar norte-americano. O ministro das Finanças sul-africano, Pravin Gordhan, devia ter comparecido aos escritores da Hawks, unidade da polícia especializada na investigação de crime organizado, na última terça-feira. O ministro não respondeu à intimação, alegando que ainda está a receber aconselhamento legal para comparecer àquela unidade de polícia sul-africana. A imprensa local avança que a chamada a um ministro, que foi nomeado há menos de um ano por Jacob Zuma, está ligada a possíveis crimes que terá cometido enquanto presidente dos serviços tributários sul-africanos. Mas a Bloomberg avança que esta pode ser uma tentativa de Jacob Zuma de sujar a imagem do ministro para justificar uma possível demissão. Lembre-se que a nomeação de Gordhan não foi pacífica e ocorreu no auge dos escândalos de corrupção do caso Nkandla. Em dezembro de 2015, Pravin Gordhan foi o terceiro ministro nomeado por Zuma para assumir a pasta das finanças em uma semana. Nessa altura, a troca dos ministros provocou turbulência nos mercados financeiros da África do Sul, com o rand a atingir níveis de depreciação históricos. Neste caso atual, a convocação do ministro pela polícia já está igualmente a deixar os mercados sul-africanos confusos e o rand teve uma depreciação de mais de 3% em relação ao dólar americano. Refira-se que a depreciação do rand sul-africano em relação ao dólar coloca uma pressão nas importações moçambicanas, sendo a África do Sul o maior mercado, principalmente de produtos alimentares. E para analisar este assunto, contamos nos nossos estúdios com o Dr. Hilário Chacate, que é professor do Instituto Superior de Relações Internacionais. O rand está a cair, pelo menos a 3% ante o dólar. As bolsas na África do Sul, particularmente Joanesburgo, caíram. É uma histórica queda de cerca de 2 meses. O que é que está a acontecer no governo de Zuma para que esta pasta ministerial sensível na economia, e não só da África do Sul, mas do continente, fique tão vulnerável assim? Permita-me, em primeiro lugar, saudar os telespectadores da STV, também agradecer o convite que me foi formulado, saudar a Selma e dizer que, primeiro dizer que esta questão do Ministro das Finanças leva-nos a recuar um pouco para o ano passado, em que o presidente Zuma, como já foi dito na peça, em 3 semanas, aliás, em uma semana, conseguiu, portanto, exonerar, nesse caso, nomear cerca de 3 ministros das Finanças. Isso leva-nos também a uma percepção de que estamos diante de um ministério extremamente sensível. Sabemos que os governantes, quando querem conseguir governar, há 2 ministérios, na verdade, que eles precisam de controlar, que é o Ministério, portanto, das Finanças e o Ministério da Defesa. E quando o governante sente que o ministro que está lá, portanto, não lhe deixa numa situação confortável para tomar decisões políticas, sobretudo, porque decisões políticas custam dinheiro. Então, normalmente os governantes tomam a medida, portanto, de exonerar. Agora, em relação à questão que me coloca, a África do Sul, na verdade, neste momento está na mira dos grandes analistas. Neste momento é um grande debate, tornou-se num grande debate a nível daquilo que é a opinião pública internacional, devido, sobretudo, às últimas eleições, que vimos os resultados em que o ANC, portanto, saiu como o grande perdedor dessas eleições. E isso, de facto, está associado àquilo que é o corroer da imagem do presidente Zuma, que nos últimos tempos, aliás, nos últimos tempos não,
presidente Zuma chegou à presidência já como uma figura associada a vários escândalos ligados, portanto, a situações de corrupção, a vários outros escândalos ligados à área, portanto, ligado a escândalos ligados ao envolvimento sexual, não só vários envolvimentos. Então, esta imagem nos últimos tempos tem tendência de cada vez mais degradar-se. Essa questão, por exemplo, de ter investido cerca de 15 milhões de dólares para reabilitar o seu palácio. Isso tudo, de certa forma, foi acabando, não é, com aquilo que é a imagem do presidente Zuma. Se tinha alguma legitimidade, a própria legitimidade também foi corroendo-se. Exatamente. Olhando para esta legitimidade que terá caído nos resultados eleitorais municipais, o ANC naturalmente perdeu alguns redutos e há necessidade de repensar o plano econômico do país. Não seria uma estratégia politicamente viável, no caso de Zuma, fragilizar o ministro das Finanças, tirá-lo e depois colocar um outro ministro que possa executar um novo plano econômico, para que possa recuperar os redutos perdidos nestas eleições municipais? Penso que é um raciocínio que faz muito sentido, mas eu concordo por um lado com este ponto de vista, mas também sou um pouco cético, porque ao olhar para aquilo que aconteceu no ano passado, o presidente Zuma é o comandante em chefe, ele é o chefe do Estado, não precisa de jogar algumas cartadas para poder exonerar o ministro. Se ele entender que o ministro tornou-se, portanto, num obstáculo para tomar decisões, contribuiu para aquilo que é a fragilização, portanto, da sua imagem, ele pode exonerar sem precisar de fazer essas jogadas. Mas também é preciso concordar com este ponto de vista, tendo em conta que se o ministro Pavan Gordhan é de facto uma figura muito influente a nível, portanto, do ANC e é visto como uma figura também muito popular, o presidente Zuma teria muita dificuldade de, portanto, exonerar. Então, se isso acontecer, de facto, seria preciso fazer alguma coisa que justificasse esta decisão. E então, isto deixa naturalmente os mercados estremecidos e cautelosos. Relativamente a Moçambique, que é um país naturalmente importador líquido e depende muito da economia sul-africana, uma inflação na África do Sul em alta tem repercussões grandes em Moçambique, que já tem uma conjuntura não muito favorável. O que pode acontecer, ou qual decisão política pode favorecer uma estabilidade económica rápida na África do Sul? Bom, provavelmente eu penso que neste momento os grandes investidores, digamos, na África do Sul estão numa situação de muito receio, muita hesitação, daí que esta situação toda que estamos, portanto, a viver, é preciso que se tomem medidas muito pragmáticas, medidas essas que possam restabelecer a confiança dos, portanto, investidores, e isso vai, de certa forma, dinamizar cada vez mais aquilo que é a economia sul-africana. E é importante dizer que nós, nas relações internacionais, discutimos aquilo que nós chamamos de economia política, que é tentar perceber de que maneira as decisões políticas podem afetar em grande medida aquilo que é a dinâmica da economia e vice-versa. E neste momento que nós estamos a observar na África do Sul é de facto aquilo que são os resultados políticos, a dinâmica política que está a afetar os mercados econômicos, porque os investidores na verdade estão muito hesitantes e nós, como dependentes da África do Sul, nós somos um mercado na verdade sul-africano, somos periferia e dependemos muito do centro neste momento, que é a África do Sul, que é o celeiro, digamos, a nível da região. Não há sombra de dúvidas que esses eventos econômicos que estão acontecendo na África do Sul terão um impacto muito grande. A nossa economia já está extremamente fragilizada nos últimos tempos e isso só pode vir, portanto, agravar a situação para a realidade, portanto, moçambicana. Exatamente, doutor Hilário Checato, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Noite e pelas suas contribuições. Estivemos a analisar a situação da África do Sul, com a queda em 2 dias consecutivos das bolsas e não só a depreciação do rand em relação ao dólar, por causa do escândalo envolvendo o ministro das Finanças daquele país. Vamos agora à previsão do tempo para as principais cidades capitais do país, a começar por Maputo, a registrar uma alta temperatura, 29 graus máxima e mínima de 12, Xaixai a contar com 28 graus máxima e mínima de 11, Inhambane com 26 máxima e mínima de 13 graus Celsius.
No centro, a cidade da Beira registra máxima de 25 graus e mínima de 19. Chimoio contará com 25, mínima de 12. Tete contará com máxima de 28 e mínima de 17. E Climane com 27, máxima e mínima de 18 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula verifica máxima de 27 graus, mínima de 17, Lixinga com 25 e mínima de 11 e Pemba registrará máxima de 30 graus e mínima de 19 graus Celsius.